Gente, é o seguinte. Agora eu queria que você parasse um pouquinho e prestasse atenção no que a gente vai mostrar para você a partir de agora. Os nossos repórteres, a nossa equipe de produção, nossos editores de texto, imagem, toda uma equipe trabalhou muito para trazer esta série para você, que você vai acompanhar a partir de agora. São vidas ligadas pelo sangue, histórias que terminam em sangue. Em alguns casos, as tragédias são anunciadas. Em outros, envolvem personagens nem um pouco prováveis. E o BG começa hoje uma série especial de reportagens sobre crimes que surpreenderam até a polícia. Nós conversamos com delegados que estiveram à frente de assassinatos brutais. Falamos com gente que sobreviveu à fúria daqueles que carregam o mesmo sobrenome. Pais, filhos, maridos, esposas. São os crimes em família. O primeiro episódio da série você acompanha a partir de agora, com exclusividade, aqui no BG. E daí ele já veio, já estacionou, já veio pro lado da mãe, puxou a porta da mãe, eu me joguei na frente dela, pedindo misericórdia pra ele não fazer. Você não teve medo de morrer nessa hora? Não pensou em nada? Pensei só em proteger ela. Na minha cabeça eu tava protegendo ela. Ivo e Meire estavam juntos há 20 anos. Quem poderia imaginar? Depois de atirar contra os familiares, Ivo teria tentado cometer suicídio com uma corda e se jogando no rio Bacaxiri. Mas foi abordado pela polícia e está preso. 3 meses depois, voltamos ao local onde tudo aconteceu. A casa está para alugar. Thaís, filha, e Renata, nora, contam que estavam saindo de carro para levar a Meire e fazer uma medida protetiva contra Ivo. Mas ele foi mais rápido. Quando ela viu ele, eu gritei bastante. Eu pedi misericórdia para ele, ele já tirou a arma. Daí minha cunhada saiu de trás do carro, ele foi, colocou a arma em cima do banco e atirou em mim mesmo. Ela estava no carro? Ela estava no carro e eu estava em cima dela. Porque eu pulei na frente. Eu pulei na frente, na minha cabeça eu estava tentando chutar ele, pra, né? Nem sei o que eu pensei na hora. E ele não deu tempo de nada, foi muito rápido. Ele veio para matar mesmo. Ele chegou, parou ali na esquina, parou na frente do carro e ele não apontou a arma assim que ele desce da moto. Ele esperou ele chegar ao lado dela já para não ter nenhum tipo de defesa, porque ele foi extremamente covarde, porque ele sabia que só tinha 3 mulheres dentro do carro, que dava para ele ver, porque o carro não tinha isofilme, nada. Aí ele desce do lado dela, puxa a porta, daí ele não consegue, porque a Thaís se joga em cima dela, eu saio, porque eu estava sentada no banco de trás, eu saio, só que a minha porta ainda fica aberta, eu não consigo fechar a porta. E daí ele vem de outra maneira covarde, né, que ele pegou ela pelas costas e dá um tiro na nuca dela. E pensar que o assassino estava há 20 anos do lado deles. Ele foi um mascarado a vida inteira. Caiu naquele momento, que ele não se aguentou, vendo a minha mãe, né, já mais feliz do que era com ele fora do relacionamento, já tinha terminado com ele há mais de 4 meses. Ir embora do bairro onde tudo aconteceu, bairro Alto aqui em Curitiba, é uma tentativa de apagar a história de uma tragédia. Mas será que é possível? As marcas do que aconteceu são muito fortes, não só para a Thaís, para o Rafael, para a Renata. São fortes também para 2 pessoas que viram de perto tudo acontecer e são muito sensíveis. A filha do Ivo da Meire, de apenas 11 anos, uma criança, e a mãe da Meire, de 77 anos. Uma crueldade que acabou desestruturando a família inteira. A gente está precisando de ajuda psicologicamente. E agora pensa ela, uma criança de 11 anos. Não tem o que você falar para ela, né? O pai tira a vida da mãe. E ela fala que ela tem muita saudade da minha mãe, ela tem crises de choro. Né? Agora vai logo um processo com psicólogo, tudo, né? E mesmo assim não vai adiantar, porque a gente sabe a dor que é. A minha avó com 77 anos tá tendo crises também, porque minha mãe estava morando com ela. Ele não estragou só a nossa família, estragou muitas vidas, sabe? Então,
É uma dor assim imensurável, não tem explicação pra gente, sabe? Não tem palavras que descrevem o que eu tô sentindo, na verdade. Ivo está preso preventivamente e aguarda as audiências de instrução. Não há prazo para que ele vá a júri popular por feminicídio. Foi um crime premeditado, não temos dúvidas nenhuma de que houve um intenso planejamento, né? O Ivo, ele planejou a morte, ele esperou o melhor momento, ele montou a tocaia e atacou na melhor possibilidade que ele tinha de êxito. Então isso está muito bem claro no processo, existem provas, inclusive, conversas do Ivo momentos antes com uma amiga em comum, né, onde ele deixa claro o seu intento, onde ele deixa clara a sua vontade de matar. A violência não escolhe classe, credo ou profissão. Pode partir, inclusive, de alguém que dedicou a vida a combater o crime. Delegado, Eric usou a arma da corporação para disparar pelo menos 13 tiros. 7 em direção à esposa, 6 em direção à enteada. As duas teriam morrido abraçadas. Eric e Maritza estavam juntos há 10 anos e moravam nesse condomínio de classe média na capital paranaense. Estavam em processo de separação há 1 ano. E na noite do crime, em 4 de março do ano passado, tiveram mais uma discussão. Foi a última. Maritza estava fazendo as malas momentos antes de ser morta pelo marido. A adolescente Ana Carolina, que estava até então dentro do quarto dela, abre a porta do quarto. Então a gente vê que se inicia uma discussão, né? É possível ver através das imagens que no que a Ana Carolina abre a porta do quarto, o suspeito ele começa a discutir com a Ana Carolina e acaba entrando no quarto da enteada e desferindo um chute e alguns tapas, né, no corpo da Ana Carolina. Nesse momento, a Maritza, que está chegando na porta, né, provavelmente para ir embora, provavelmente ouviu os barulhos e ela retorna. Assim que ela retorna, né, ela vê que está havendo essa desavença e ela vai ao encontro do suspeito e da vítima, Ana Carolina. Ali naquele momento as imagens não mostram, fica num ponto cego ali da câmera, não dá para ver o que acontece. Mas questão de 2, 3 segundos a gente já vê a arma sendo disparada, né, e a Maritza e a Ana Carolina já caindo assim, abraçadas até atingir o solo. Eric segue preso. Em outubro do ano passado, a justiça determinou que ele vá a júri popular por duplo feminicídio. Via de regra, já existem sinais de um relacionamento desrespeitoso entre ambos, né? E a violência ela vai crescendo sutilmente, né? Ela começa mais branda, ela vai aumentando, até que culmina num feminicídio. Então, essa é a regra geral nos casos de feminicídio. Porém, existem casos, né? São poucos, mas existem, em que a gente não vê relato nenhum de que havia violência dentro daquela residência, até que chega um dia que, surpreendentemente, surpreendendo todo mundo, esse homem que nunca brigou, nunca reclamou, nunca manifestou seu desconforto com a relação, ele acaba cometendo um ato de feminicídio. E amanhã, aqui no Balanço Geral, os crimes de família continuam. Um tio que matou o sobrinho por causa de um terreno. E o filho que matou o pai escondeu o corpo e matou a mãe logo em seguida. Amanhã você não pode perder a segunda reportagem da série Crimes em Família. As tragédias em família, preparadas pelo nosso Emanuel Perim, pela nossa produção. O Emanuel está aqui no estúdio comigo. Emanuel, obrigado. Parabéns pela reportagem. Você, Érica, toda a nossa equipe. Como é que foi encontrar essas famílias depois dessas tragédias que eles viveram? Muito boa tarde para você, Jason, doutora Márcia. A nossa preocupação, para você que está em casa, principalmente, a nossa preocupação era saber como que fica uma família depois de uma tragédia. Como que fica uma família que era unida, que tirava fotos assim, nos aniversários, nos eventos, e no meio dessa foto, Jason, doutora Márcia, você que está com o Balanço Geral,
tinha um assassino. E esse assassino se manifesta em algum momento. O primeiro caso dessa primeira série é o quê? É o Ivo. O Ivo era um homem já relativamente violento, mas dava sinais só de discussão. Aquela coisa assim que ninguém imaginava que poderia culminar em algo pior. Aí no dia que os filhos falaram para Meire, Meire, vamos na delegacia para fazer a ordem judicial, para fazer o mandado de segurança. Esse foi o dia que deu o disparo, A medida de talvez. segurança. Foi o dia, Jasso. Ela estava dentro de casa quando esse homem, mais rápido, acabou pegando ela. Talvez imaginando que ela poderia denunciar ele, porque ele já estava ficando muito violento. Ele chega por trás, num carro que está na frente de casa, com os filhos. Você vê como que é o assassino, né? Ele não quer nem saber se tem filha junto. Ele chega e por trás mata a Meire. E aí a gente tem um caso envolvendo um delegado que a gente viu agora. Aí você pensa, né, Jason, doutora Márcia, não, essa relação de violência pode estar mais na periferia, pode estar com pessoas que já são... Não, um delegado que ficou muitos anos à frente de delegacias importantes, Jason. E acabou acontecendo isso. Quer dizer, a violência, na verdade, ela está em todas as classes sociais, né? E como a doutora Camila disse, inclusive, né? Ela normalmente dá sinais, mas nem sempre, né, doutora Márcia? Os sinais são muito sutis. Às vezes nós vemos que a vítima nem se percebe como vítima, porque é aquela ideia assim, eles brigavam, mas todo casal briga. Mas o casal tá brigando de se ofender, tá brigando de se ameaçar e tá brigando de, às vezes, até se machucar. Sim, todo casal briga, mas em que nível isso poderia ser aceitável, né? Mas e o que a gente percebe, não sei se você sentiu isso também, Emanuel, é que a vítima, pelo menos pela condução que você vê, ela não acreditava que isso pudesse acontecer com ela. Jamais. Tanto que ela ia ali, os filhos que falaram, doutora Márcia, falaram assim, olha, vamos lá, vamos fazer essa ordem contra ele, que é a medida protetiva. Ela disse, mas será que precisa? Meire, tanto que precisava, que ela acabou caindo e morrendo pelas mãos do homem que ela amava. Já, doutora Márcia, a grande pergunta aqui era, como fica uma família depois da tragédia? A família, ela deixa de existir, gente. O que eu percebi é isso. Não existe mais família. Não tem mais Natal, não tem mais Páscoa, não tem mais eventos. Inclusive, os filhos da Meire falaram, olha, foi aniversário dela, a gente se reuniu para comemorar o aniversário da nossa mãe que está morta. E foi só choro. Ou seja, esses crimes, Jason, chamam a atenção porque existe laço de sangue aí, gente. Aí você pensa, laço de sangue é o que há de mais forte no mundo. Será que é o que de mais forte há no mundo? Pelo jeito, não, viu, Jason, doutora Márcia? Tantos casos onde essas pessoas não têm mais família. Eu arriscaria dizer, acabou a família. Na situação da morte da Maritza, que também era policial, ela era tanto também. quanto o Eric, ela, além de ter esta filha, tinha um filho com ele. Uma criança que ele se deu ao trabalho de tirar da casa antes da chegada de polícia e tal, né? E essa criança foi morar com a família dela em outro estado, né? Já existia essa história anterior? Não, foi morar a partir daí. Eu tenho certeza que a Maritza não acreditava, apesar de algumas pessoas estarem dizendo, gente, olha, vocês têm muita arma em casa, porque Cuidado. polícia, né? E que ela também não acreditava que isso fosse acontecer com ela. No caso do delegado aí e da Maritza e a criança, já havia também sinais de violência? Na verdade, de acordo com vizinhos, existiam algumas discussões, né, doutora? Mas assim, nada que pudesse, Jason, ser uma coisa que viesse a acontecer o que aconteceu. Na verdade, a Maritza trabalhava no mesmo prédio que eu na época. Então, alguma coisa, apesar de que ela era extremamente discreta, mas alguma coisa se comentava no seguinte sentido, de que fazia um ano que ela já estava nesse processo de separação e que só não haviam saído da casa porque estavam esperando a venda da casa. Né? E percebia mudanças no comportamento dela também, doutora Márcia? Ela é uma mulher muito discreta. Podia chover ou sair sol, ela estava do mesmo jeito. Então, ela nunca passou para ninguém o que aconteceu. Eu conheço colegas que trabalham mais próximos dela também, na mesma situação de que realmente estava uma situação chata, porque estavam morando na casa, mas só. Eu admiro, viu, Jason, a doutora Márcia, porque assim, quando a gente pergunta para grande parte dos delegados, essa história envolvendo a Maritza virou uma espécie de um tabu, assim, é o constrangimento. É o constrangimento, porque é um colega deles, né? E um colega que carregava uma arma, com uma esposa que carregava uma arma. E esse homem simplesmente dispara contra essa esposa e contra a enteada, que morrem abraçadas. Jason, esse é só o começo, viu? Tem muita história. E aí, Jason, tanta coisa assim banal, sabe? A gente vai falar sobre um sobrinho que morreu pelas mãos do tio por causa de um terreno. Terreno. Ali a cerca não estava no lugar que o tio queria, ele foi lá e passou a faca nesse sobrinho.
Ô, Emanuel, e nesses casos aqui que você trouxe hoje, como é que estão aí os processos? Olha, já tem alguma marca, já tem alguma data para júri, para julgamento? Por enquanto não. No caso da Meire, as audiências de instrução devem começar a acontecer. No caso da Maritza, a gente tem também um rito processual, fazendo com que as coisas elas demorem. Então, em ambos os casos, não tem uma definição de júri, mas ambos devem ir a júri. Enquanto isso, gente, aí a família que deve estar vendo agora deve estar muito emocionada, porque a gente sabe como que ficou depois disso, né, Jason? Obrigado, Manuel. Amanhã temos então a segunda reportagem da série Crimes em Família aqui no Balanço Geral. Obrigado pela sua participação, inclusive ao vivo com a gente aqui.